A paz do Senhor. Estamos estudando nas lições bíblicas dos jovens a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. A lição que estaremos trabalhando é a lição número 9. O conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O texto do dia. Graça e paz que vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Síntese. A fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverem até o final. O texto bíblico está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 11. No versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquela a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que acabamos de ler nos traz uma escalada ou uma escada de virtudes. E a primeira virtude ou a primeira escala de valor, virtude, que o texto nos traz é a fé. Mas não é a fé em qualquer coisa. É a fé em Deus e a fé em Cristo Jesus. Quando no versículo 5 vai dizer assim: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. O tema da aula é o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O texto vai nos falar que a fé nós devemos acrescentar a virtude, e a virtude nós devemos acrescentar o conhecimento. A base do conhecimento é a fé. A fé em quê? A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Deus
e Jesus Cristo nos é revelado através da sua palavra. Deus nos revela o seu plano de salvação, uma revelação progressiva, no Antigo Testamento até o Novo Testamento. O conhecimento que nós devemos ter é o conhecimento na palavra de Deus. É o conhecimento pleno e crescente de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A fé é a base, não é o conhecimento alicerçado, que é a base da fé, não é o conhecimento. A fé não está alicerçada no conhecimento, pelo contrário, o conhecimento está alicerçado na fé. A base do conhecimento é a fé. E nessa escalada de virtudes, nós temos, além do conhecimento, a palavra de Deus vai nos trazer o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. É uma escalada, mas todos eles estão alicerçados na base. A fé em Deus e a fé em Cristo Jesus, que é revelado nas suas escrituras, na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós firmamos a nossa fé. Nós podemos perguntar aos nossos alunos qual tipo de fé eles têm, onde eles têm depositado a fé deles. Se eles têm depositado a fé deles na palavra ou em outro lugar. E os alunos responderão. E assim é possível estabelecer um diálogo. Muitos vão colocar a fé na riqueza, no dinheiro. Outros vão colocar a fé deles em seus braços, na sua potencialidade, na sua universidade, nos seus diplomas. A fé que nós depositamos deve ser a fé na verdade, inabalável, inalterável, absoluta. E se ela é verdade absoluta em minha vida, é na palavra de Deus, na revelação de Cristo Jesus através da palavra, que eu deposito a minha fé. Onde está a minha fé? Essa é a primeira pergunta. Onde eu deposito a minha fé? Se eu depositar a minha fé em Deus e em Cristo Jesus, eu edificarei as outras virtudes com base nela. Por isso, a fé ela deve ser sólida. E a carta de Pedro que nós lemos, ela vem combater justamente isso. No tópico 1, teremos a suprema importância do conhecimento de Deus, refutando o gnosticismo. Vai falar o texto da lição que o gnosticismo distorce o significado do saber. Para o gnosticismo, salvação vinha por meio do conhecimento, basicamente pela capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. A carta de 2 Pedro, que nós estamos estudando, capítulo 1, versículo do 2 ao 11, ele vem combater esta heresia da época, o gnosticismo, que dizia que o conhecimento é a capacidade intelectual e autoconhecimento.
combatemos nos dias atuais? Como que o gnosticismo, nos dias atuais, ele ainda permanece? Ele permanece através do relativismo. O que vem atacar a nossa fé? Relativização da verdade. É o relativismo nos dias atuais. Na mentalidade pós-moderna, uma interpretação é válida exclusivamente para quem fez. Não é possível, então, dizer que determinada interpretação esteja errada, pois todas as coisas são igualmente válidas. Relativismo, relativismo do pecado, relativismo da palavra de Deus. Nós também temos os desconstrucionismo da palavra de Deus. A carta de 2 Pedro vem combater as heresias da época e as heresias nos dias atuais. Defesa do inclusivismo, que admite a convivência amigável entre visões diferentes e opostas. A desconexão com o transcendente, que é a dessobrenaturalização tanto da história e da realidade quanto dos textos sagrados. A Bíblia não passa de uma literatura qualquer. Na época do apóstolo Pedro, quando ele escreveu a segunda carta, havia um ataque naquela época, assim como há hoje, nos dias atuais. Como eu construo a minha fé? O conhecimento de Deus, contrapondo tais heresias daquela época. Pedro diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Um conhecimento completo, pleno e crescente. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. É o conhecimento divino, não abstrato. É um conhecimento de experiência própria com Deus. Um conhecimento onde Cristo é revelado na sua palavra e eu tenho experiências com Cristo. Não é apenas um conhecimento abstrato, intelectual, mas é um conhecimento de Cristo na palavra e vivido, um relacionamento íntimo, através da oração, através de experiências com Cristo. É um conhecimento vívido. Não é apenas uma informação teológica, mas também é informação teológica vivida através do Espírito Santo em cada um de nós. Conhecer ao Senhor de modo relacional e experimental. Profunda experiência existencial e espiritual com Cristo Jesus. O item segundo, vocação celestial e as preciosas promessas. Todas as bênçãos espirituais são alcançadas mediante o conhecimento íntimo daquele que nos chamou. Conhecer a Deus não é um privilégio exclusivo de alguns poucos escolhidos. A divina chamada para a salvação e para a vida santa é para todos. Nessa escalada, onde temos a fé como base, a virtude é a excelência moral. Excelência moral. É o que temos ali no item 2. Chamados
a divina chamada para a salvação e para a vida santa é para todos. A virtude, excelência moral, o conhecimento, experiência própria com Deus, são degraus. O domínio próprio, enfrentar-se a si mesmo, subjugar suas paixões. A perseverança, você perseverar na caminhada. A piedade, temor a Deus, que leva à obediência da palavra. A fraternidade, amor por simpatia. E o amor ágape. Amar a Deus e ao próximo. As promessas, grandíssimas e preciosas promessas. Deus alicerça a nossa fé, fortalece a nossa esperança. É reconfortante sabermos que temos a promessa de vida eterna e para sempre estarmos com o Senhor, nos tornando novas criaturas, regeneradas e santificadas. O Evangelho genuíno liberta e nos livra da corrupção. O item 3. Fidelidade à palavra de Deus. Podemos confiar na palavra empenhada de Deus, pois temos a firme convicção de que ela não volta vazia, antes tudo fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo em que foi enviada. Ele mesmo diz o amém à sua própria promessa. A fé crescente e frutífera. Crescer requer diligência, disciplina e empenho permanente. Sem fé é impossível agradar a Deus. O desenvolvimento das virtudes cristãs. O conhecimento de Deus. Então nós temos a fé. A fé acrescentamos a virtude acrescentamos o conhecimento acrescentamos o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Mas não são virtudes estanques, mas elas crescem concomitantemente. A fé nos é dada por Deus, é gratuito. Nada podemos fazer para termos fé. É algo que vem de Deus. O conhecimento, as demais virtudes, nós precisamos buscá-las com a ajuda do Espírito Santo, cooperação do Espírito Santo. À medida que nós buscamos a Deus, através do conhecimento e o desenvolvimento das virtudes, nós deixamos de ser estéril e inútil e passamos a frutificar no reino de Deus. A fé, ela não é uma fé nominal, mas é uma fé em Cristo Jesus. É uma fé que nos traz também responsabilidades, principalmente para a nossa salvação. Nossa eleição é assegurada enquanto nos mantermos fiéis ao Senhor e à sua palavra, enquanto estivermos em Cristo Jesus, e assim o fazendo, temos entrada garantida no reino de Deus. Eis porque somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta
é a lição de número 9. Conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Essa lição irá nos falar dos falsos mestres, as verdades centrais do cristianismo, os impostores e mercadores da fé, a autoridade da Escritura e da divindade de Cristo, a supremacia da fé e a volta de Jesus. Que todos aqueles que nos ouvem e assistem possam ser grandemente abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo que for dito seja para a honra e a glória dele. Amém.